Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que bom tê-los aqui conosco no canal do YouTube. Convido a todos para mais uma vez refletirmos juntos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caiu hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis a último plano. Crede-me, a morte é preferível para encarnações de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte desta vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que prefereis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale muito mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações de vosso coração, chamando estes entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor.
Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Um pouquinho mais abaixo, tem também uma mensagem de Fenelon, onde ele diz assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então aqui, meus irmãos, a gente vê bem claro, não é? A bondade de Deus, o amor do Pai, em nos proporcionar o que há de melhor. Nós é que temos dificuldade de entender, não é? Nesses momentos de dor, de lamentação de um ente querido, alguém que a gente queria para nós, não é? O que está realmente naquele sentimento? Será que não é o nosso egoísmo de querer todos para nós? Mas quem somos nós, não é? Para duvidar das leis de Deus, já que a morte ela faz parte da lei de Deus, não é? A morte do corpo físico, aquele que fica para trás, porque a gente sabe que o espírito continua vivo em outro plano e pode sim, como ali fala, não é? Se aproximar de nós. Então temos que manter sempre o pensamento positivo, lembrando sempre as coisas boas daquele ente querido que passou um tempo conosco, que foi uma bênção de Deus, um presente que Deus nos forneceu para que pudéssemos conviver com aquela criaturinha o tempo que foi necessário para ela e para nós. Tem uma passagem lá no Livro dos Espíritos, né, uma questão onde Kardec indaga aos espíritos o porquê da morte prematura, principalmente em crianças, não é? Então, ali na questão 199, ele pergunta: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? E os espíritos respondem: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarcerado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Segue na questão o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade, e a resposta: recomeça uma nova existência. Então, meus irmãos, quem somos nós para julgar? Quem sabe aquele ser amado só precisava completar mais alguns anos de uma nova encarnação, não é? Para completar algo que ficou para trás. Quem sabe os pais, os familiares não estavam precisando passar por essa prova duríssima, não é? Para refletir mais sobre as questões da vida material. Quem somos nós para dizermos o que é melhor para um filho, para um irmão, não é? Quem somos nós para julgar, para achar que aqui na Terra nós estamos num paraíso, não é? Nós estamos na realidade num mundo de provas e expiações, estamos numa escola e aqui viemos todos para aprender, não é? Para outros aqui é um hospital onde viemos tratar nossas dores, nossas feridas, ou seja, todos que aqui estão passando por dificuldades. E quando daqui deste plano nos libertamos, seja pela vontade de Deus, é uma bênção então para aquele espírito que vai. Mais adiante mesmo, aqui no livro do Livro dos Espíritos, onde fala sobre perda de pessoas amadas, a questão 936, que fala assim: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem, ou seja, das dores daqueles que aqui ficaram, não é? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro.
Então, meus irmãos, é o saber sofrer. Claro que a gente vai sentir faltas, a gente vai sentir aquela dor, aquela tristeza, não é? Mas o saber sofrer é importante. Acreditar em Deus, nosso Pai, não é? E não ficar assim de maneira descontrolada, porque aqui mesmo mostra que aquele espírito que partiu, ele está sensível às nossas emoções. Então, o nosso desespero, a nossa falta de fé, só vai abalar a sua passagem para o lado de lá, não é? Vai ser um obstáculo ao seu progresso, né? E também talvez ao reencontro, perturbando aqueles que partiram. Um pouquinho mais adiante, né, ainda no livro dos Espíritos, vem mais um exemplo muito bonito, muito interessante dessa separação que para nós é dolorosa, não é? Porque não entendemos ainda. Somos crianças ainda, né? Do ponto de vista espiritual. O espírito, estando mais feliz que sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e encarcerados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso aquele que fica estar descontente de que seu amigo seja libertado antes dele? Não haveria mais egoísmo que a afeição de sua parte em querer que ele partilhasse seu cativeiro e seu sofrimento tanto tempo quanto ele, não é? Não deveria então ele ficar feliz que aquele já se libertou, ao invés de querer que ele ficasse junto, sofrendo, padecendo no cárcere? Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a terra. Aquele que parte primeiro está livre primeiro e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que o estaremos nós por nossa vez. Faremos sobre esse assunto outra comparação. Tendes um amigo que perto de vós está numa situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que ele vá para um outro país, onde estará melhor sobre todos os aspectos. Ele não estará mais perto de vós momentaneamente, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será senão somente material. Estareis descontente com seu afastamento, visto que é para o seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que dá a vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos e da continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos faculta manter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solução, mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si, com os quais pode conversar. Então, meus irmãos, fala mais um pouquinho sobre suportar essa dor, não é? Suportamos impacientemente as tribulações da vida e elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos que a possamos suportar. Todavia, se a suportarmos com coragem, se houvermos imposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora desta prisão terrestre, como o paciente que sofre se felicita quando está curado de ter se resignado a um tratamento doloroso. Não é, meus irmãos? Às vezes a gente não quer passar pelo tratamento, não quer passar pelo tratamento doloroso, mas é isso que vai nos levar à cura, é isso que vai nos ajudar a crescer, a evoluir cada vez mais. Então, se nós deparamos por essas situações, vamos acreditar mais em Deus, né? Acreditar naquilo que nós fizemos como melhor para aquela criatura, não é mesmo? Agradecer a cada dia nossos momentos de paz, nossos momentos de encontro e união e fazer muita oração, pois hoje em dia, quando temos um familiar longe, mais encarnado, temos a comunicação através da internet, através do telefone, de carta, não é? Mas quando o nosso familiar se encontra do outro lado, num outro plano, como recorrer então? À oração, não é, meus irmãos? Ao pensamento, a oração nos une a eles.
Então, quando acontecer isso, vamos lembrar de orar, não é? Para confortar o nosso coração e confortar o coração daquele que partiu, que às vezes encontra-se perdido, então, no plano espiritual, sem saber o que lhe aconteceu. Mas se nós tivermos nosso pensamento organizado, tivermos a nossa fé em Deus, conseguirmos então preservar a nossa coragem, não é? Pensando sempre no bem, pensando no amor de Deus, tendo essa coragem de seguir em frente, nós vamos aliviar também o sofrimento daqueles que partiram. E lá eles vão poder se reencontrar, onde serão tratados, onde serão ajudados da melhor forma possível. E futuramente teremos também o nosso reencontro, teremos a nossa libertação aqui deste plano material. É que a nossa visão agora é muito limitada, nós enxergamos essa vida como única, mas ela não é a única, ela é a parte de um todo. Nós somos como crianças que estamos lá no jardim de infância, com medo de ir para o ensino fundamental, com medo de mudar de escola, não é? Mas na realidade tem que ser uma grande festa, uma grande alegria quando encerramos um ciclo e vamos iniciar um outro. Assim que temos que encarar a vida, meus irmãos, com muita alegria, sempre fazendo bem, aproveitando a cada momento. Como numa escola, não é? Que a criança está lá aprendendo, principalmente naquelas fases iniciais que é tão lindo quando descobrem as letras, os números, as palavras, começam a ler tudo, a escrever, tudo que vem pela frente. Então que nós também possamos ter essa alegria desse aprendizado no nosso dia a dia. Vamos ter momentos difíceis, sim. Vamos ter, porque estamos num plano de provas e expiações. Então precisamos disso para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Assim como a criança precisa das provas na escola para mostrar que já adquiriu conhecimento suficiente para passar para um nível seguinte, para encerrar mais uma etapa do seu desenvolvimento. Assim somos nós também. Nós vamos precisar passar por quantas situações forem necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e daí então seguirmos adiante. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não nos apresenta todas as provas de uma vez. Quando aqui encarnamos, muitos de nós teve a oportunidade de escolher a que provas gostaríamos de passar, o que gostaríamos de aperfeiçoar nesta encarnação. Imagina se nós tivéssemos que melhorar tudo numa vez só. Que difícil seria, não é? Mas Deus não, Deus vê, conhece a nossa limitação, mas acima de tudo, conhece o nosso potencial, sabe que a gente pode, a gente consegue superar essas dificuldades. E Ele está sempre conosco, nos ajudando e nos amparando. E coloca ao nosso lado criaturas maravilhosas também, que estão nessa luta diária conosco. Então, meus irmãos, quando chegar assim um momento tão difícil de dor, vamos lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada, que tudo é para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Vamos manter sempre pensamentos positivos, preces, orações para aqueles entes queridos que partiram, que um dia todos nós nos reencontraremos como uma grande família abençoada de Deus. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos dê força para seguirmos sempre em frente. Que assim seja e até uma próxima oportunidade. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.